Salve, salve, nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é quarta-feira, dia 16 de novembro, tá? Depois do feriado aí, essa pausa na nossa semana, a gente retoma aí com as novidades de Corinthians, praticamente aí, né, uma semana pro início da Copa. Começa domingo agora, né, mas o Brasil só joga na próxima quinta-feira, dia 24, tá? Então a gente já vai criando essa expectativa aí pro começo da competição. Peço que vocês se inscrevam aqui, tá? Pra gente bater a meta aí de 80 mil inscritos. Também deixem um like e sigam o John nas redes sociais, todos os links aqui na descrição, família. Vamos pra cima, tá? Primeira novidade aí é sobre o ranking de público em 2022, tá? Na temporada aí do futebol brasileiro. O Flamengo é o clube com a maior média, tá? E a maior renda bruta aí em um jogo. Tem os maiores públicos e quem mais arrecadou com bilheteria. E aí tem uma explicação. O Maracanã é o estádio com a maior capacidade. Simples. Simples, simples, simples. A média de público do Flamengo, vou até confirmar aqui pra vocês, é de 44 mil pagantes. E aí eu vou pegar aqui, capacidade do Maracanã. 78 mil. 78 mil cabe. E a média do Flamengo é de 44 mil. A média do Corinthians é 37 mil. A questão é que a capacidade da Neoquímica Arena é de 49 mil pessoas. Então assim, a gente, se for pegar por porcentagem, o Corinthians está muito acima. A média do Corinthians é maior que a do São Paulo, por exemplo. E no estádio do Morumbi cabe mais de 60 mil pessoas. No Mineirão, mais de 60 mil pessoas. E o Cruzeiro está com a média de 31 mil pagantes, né, durante o ano. Então assim, a média do Corinthians, apesar do número não ser o maior, a média é a melhor do Brasil. É a melhor. Simplesmente. Tá? Parabéns à nossa torcida. Mesmo com uma temporada sem nenhum título, mesmo com o preço do ingresso lá em cima, a gente manteve a segunda melhor média do campeonato como um todo. Não só do campeonato brasileiro, né, mas da temporada inteira. Temporada inteira. O Palmeiras foi campeão brasileiro e a média é menor que a do Corinthians. O Flamengo, como eu coloquei, só tá com a média maior pela capacidade do Maracanã, tá? Então, mais uma vez aí, parabéns à torcida do Corinthians. O John esteve presente aí em muitos desses jogos, né? Depois eu vou até fazer um levantamento e passar aqui pra vocês todos os jogos que eu fui em 2022. Mas, pô, é uma sensação inexplicável estar ali na arena. Agora, falando um pouco sobre o mercado da bola, tá? Eu queria até comentar com vocês, rapaziada. Eu tô tentando diminuir um pouco o tempo dos vídeos, tá? Que muita gente havia comentado. Antigamente fazia vídeo com... Antigamente não, né? Mas há pouco tempo atrás, vídeos com 20, 22 minutos. A média já caiu para 15, tá? Vou tentar ir fazendo essa média de 15 e vendo se é um tempo bom, tá? O Oscar deu uma entrevista aí recentemente, tá? Essa semana aí. Tava falando... Ele é um atleta do Xangai Sport, né? Que é o time aí da China. O Corinthians tentou trazer ele agora. O Flamengo negociou com ele também na última janela. Não chegaram num acordo e tudo mais. E aí o Oscar, numa entrevista para a ESPN Brasil, ele falou, ó, eu gosto mais do Renato Augusto. Aí o pessoal, como assim? Aí ele falou, entre jogar com o Renato Augusto e jogar com a Arrascaeta, eu prefiro jogar com o Renato Augusto, porque a gente é amigo, conheço muito bem o Renato lá da China, sei da qualidade dele, e é um cara que é fora do comum. Na hora que eu vi essa manchete, fui atrás, tal, beleza. Muitos corintianos comentando, pô, então o Oscar vai vir pro Corinthians, ele falou que prefere jogar com o Renato do que com a Arrascaeta, então ele já tomou a decisão dele e tal, tal. Não. Não é dessa forma. Se fosse assim, pô, perfeito. O Corinthians tentou trazer o Oscar. A negociação com o Oscar não é fácil, porque o contrato dele é um contrato caro, um contrato longo, e o salário dele é extremamente alto. O Vitor Pereira tentou trazer o Oscar, que os dois já trabalharam juntos, já foram campeões, tem uma boa relação, né, de treinador aí com o atleta.
e não conseguiu trazer o Oscar. A entrevista do Oscar é, obviamente, meio que ressaltando a amizade dele com o Renato Augusto. Só. Não existe negociação, não tem, nesse momento, acho que possibilidade do Oscar vir para o Corinthians. Primeiro ponto, que eu já falei aqui sobre o Renato Augusto. Um cara que ganha R$1 milhão por mês, R$1 milhão por mês, e só pode jogar 45 minutos na semana. Na semana. Só pode jogar um tempo. Se jogar 2 tempos, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí é uma tortura. É difícil. Tá? Tá acabando com o jogador. Não pode. Então assim, ou o Corinthians chega nesses jogadores. Renato, lembra que eu falei do Fábio Santos? O Corinthians quer renovar o contrato do Fábio Santos, quer dar um aumento salarial pro Fábio Santos. Não pode. Não pode. Pô, John, mas o Fábio Santos foi nosso principal lateral em 2022. Sim, mas não pode ser para 2023. Ele tem que ser um cara para completar elenco. Ponto. Ponto. Você não pode dar um aumento salarial para um cara que não vai ser o seu titular. Para um cara que tá na reta final da carreira. Que você não vai vender o cara. Não tem motivo para você valorizar dessa forma. O que o Corinthians deveria fazer? Chegar no Renato e falar, ó, Renato, a situação é a seguinte. A gente tá precisando de você e você não tá correspondendo da forma que a gente espera. A gente não pode contar com você em todos os jogos. A gente tá tendo um gasto excessivo e a sua participação em campo tá aqui. Então o que a gente quer? Propor uma reavaliação de salário. A diretoria deveria tentar isso, cara. Deveria tentar com esses jogadores. Se não, vai só aumentando o salário, aumentando o salário, aumentando o salário. E os caras jogando cada vez menos. Aí você vai fazer uma proposta para um cara de fora, para um jogador bom, você não tem dinheiro em caixa. Você não pode, sua folha salarial já tá lá em cima. Tá? Eu acho que esse deve ser o caminho pro Corinthians. Quero saber a opinião de vocês. E também um pouco sobre essa entrevista do Oscar, né? Prefere jogar com o Renato do que o Arrascaeta. Um pouco polêmico, né? Um pouco polêmico pela fase do Arrascaeta. Mas depois ele explicou que é pela amizade dele com o Renato Augusto. Bom, rapaziada, agora falando sobre a busca por treinadores aí, né? O Corinthians busca aí um técnico para 2023. Temos outros clubes também nessa briga. O Atlético Mineiro, né? Depois da saída do Cuca. O Vasco demitiu o Jorginho, também tá buscando um treinador, tá? Acho que são os 3 principais clubes aí nesse momento. Tem o Santos também, né? Não sei se o Santos já fechou com algum treinador. Acho que não, tá? Acho que não. Enfim. E aí a notícia que saiu essa semana é: o Vojvoda tava na mira do Corinthians e do Vasco. E o Atlético Mineiro estava meio que sondando o Vojvoda. Informação atualizada: o Vojvoda recusou a proposta do Vasco. Tá? A resposta veio aí ontem à noite. O agente aí do Vojvoda entrou em contato com o Vasco e falou que ele não aceitou a proposta do Cruz Maltino. Positivo para o Corinthians. E por outro lado, já fica aquela pulga atrás da orelha. Será que o Vojvoda quer continuar na equipe do Fortaleza? Será que ele vai dar essa segurada? Vai se manter lá para jogar, para comandar a equipe do Fortaleza por mais uma temporada? Tá? Porque o presidente do Fortaleza valorizou bastante o trabalho dele. Ele se sente valorizado lá, a torcida abraçou, tá? Tá classificado aí para pré-Libertadores, tem uma temporada interessante aí pro Fortaleza. Então o Vojvoda pode considerar, falar, pô, não quero impor a pressão agora. Quero mais uma temporada no Fortaleza, por exemplo, tá? Pode ser a opção dele, pode ser a decisão do Vojvoda. Então, assim, na questão do Vasco, já foi recusado. Agora temos o Atlético Mineiro, tá? Que tá de olho forte no Vojvoda, tava correndo por fora e agora ganha força. E temos o Corinthians, que diz que não vai entrar em leilão, tá? Pelo Vojvoda. O Vasco já saiu, então já, como eu falei, é um ponto positivo. E o Corinthians fica meio que observando. É uma opção interessante do mercado interno, mas o nosso clube busca treinadores estrangeiros com rodagem na Europa, tá? Principalmente com rodagem na Europa. E aí, rapaziada, tem uma informação muito importante aqui, que antes do Vitor Pereira sair, ele deixou um relatório com sugestões para a nossa diretoria. John, o que tem nesse relatório do Vitor Pereira? Cara, o que todos
os nossos torcedores gostariam de fazer? Mudanças no elenco do Corinthians. Pô, pra mim isso daí deveria ser prioridade para nossa diretoria. Pega esse relatório, senta com um novo técnico, fala, ó, a gente tem essas sugestões aqui, de quem trabalhou um ano inteiro e queria o time mais competitivo. Você dando aval, a gente já começa com essas mudanças aqui no elenco. Não sei quais são as mudanças, tá? O pessoal não divulgou as informações do relatório. O que a gente tem são os tópicos. Mudanças no elenco, chegadas e saídas de funcionários, tá? Aí a gente não tem tanta propriedade assim para falar. É sugestão do Vitor Pereira. Possíveis contratações, eu acho que isso daí é interessante, porque as indicações do Vitor Pereira foram extremamente assertivas, principalmente com o Fausto Vera. Principalmente o Fausto Vera. Foi o cara que chegou, vestiu a camisa e falou, meio campo é meu. E a avaliação de alguns setores do clube. Aí, você tá mexendo num vespeiro, pô, enorme. Por exemplo, se essa avaliação de alguns setores seja a categoria de base, aí você tá mexendo com o Jassa, que até hoje ninguém nunca explicou qual que é a função dele dentro do Corinthians. Ele não sai do Corinthians, mas ele tem um cargo que não serve pra nada. O cargo dele, simplesmente inventaram um cargo para ele ficar na diretoria. E ele não sai. Certo? Então, assim, até que ponto a nossa diretoria vai seguir esse relatório? Obviamente, não é só pegar o relatório e falar, não, vou seguir tudo que o Vitor Pereira mandou, porque agora ele é o especialista em Corinthians. Não. Mas são pontos para a gente considerar. A avaliação de alguns setores. Mudanças no elenco. Chegada e saídas de funcionário e possíveis contratações. Pô, era tudo o que a nossa torcida quer. Ou é mentira minha? Não era tudo que a gente falava que, pô, tem que fazer uma reformulação enorme nesse elenco, pegar essa diretoria, enxugar, alguns funcionários também, tchau, tá? E possíveis contratações. Eu acho que esse relatório aí, o pessoal poderia abrir, né, pra torcida dar uma olhada, porque, pô, fiquei curioso agora, viu? Fiquei muito curioso e tenho uma expectativa boa sobre esse relatório. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora a principal novidade. O Corinthians tem 2 nomes em negociação ou como alvos, tá? Para 2023, para ser aí o treinador do Corinthians na próxima temporada. O primeiro deles é o português Ricardo Carvalho. Ele era zagueiro, tá? Ricardo Carvalho, para quem jogava muito videogame aí, quem acompanhava futebol europeu num período recente, vai lembrar do Ricardo Carvalho. Jogou no Porto, jogou no Chelsea, no Real Madrid e no Mônaco, tá? Zagueiro português aí, lendário, o Ricardo Carvalho. Aposentou em 2017, tá? Foi a última temporada dele aqui, tô vendo aqui a carreira dele. Qual que é o problema do Ricardo Carvalho? Nunca treinou nenhum time. Ele foi auxiliar do Jorge Sampaoli, tá? Em algumas equipes, no Olympique de Marseille também. E aí o Ricardo Carvalho tá buscando a primeira oportunidade como treinador. Seria praticamente o que o Corinthians fez com o Silvinho. Uma aposta de um cara que tem um currículo bom, um cara que jogou em clubes importantes, só que não temos nenhuma garantia. Não tem nenhum parâmetro, nenhuma referência. Como era do Silvinho. Ah, jogou no Barcelona, no City, fez estágio com o Tite, com não sei quem, e tal. Só que ele, experiência dele, não tinha. O Silvinho ainda tinha, acho que, 10 jogos no Lyon, 7 jogos no Lyon, sei lá. Só. O Ricardo Carvalho foi só auxiliar. Já o segundo nome, tá? O segundo nome é o Bruno Lage. Tá, um nome aí que foi sondado até na época que o Corinthians trouxe o Vitor Pereira. Esse Bruno Lage foi extremamente citado. Tô com a carreira dele aqui também, do Bruno Lage. Ele foi treinador do Benfica B. Ele foi treinador das categorias de base, né? Sub-15, Sub-17, Sub-19. Aí ele foi meio que fazendo estágio, né? Foi treinador adjunto, aquele auxiliar, né? No Swansea City da Inglaterra. Veio para ser treinador do Benfica B, tá, do time B, assumiu o time principal do Benfica, foi campeão português, campeão da Taça de Portugal e foi pro Wolverhampton da Inglaterra. Fez uma temporada lá pelo Wolverhampton e aí agora está sem clube. A média dele na última temporada não foi boa,
tá? A média dele na última temporada não foi boa. 37% de aproveitamento, tá? Em 51 jogos. 19 vitórias, 10 empates e 22 derrotas, tá? Então mais derrotas do que vitórias aí no trabalho do Bruno Lage. E o salário dele é alto, tá? O salário dele é alto. Qual que é o principal ponto que o Bruno Lage colocou para negociar com o Corinthians? Diretoria, para fechar com o clube, eu preciso de contratações graúdas, tá? Foi o termo aí em português, né? O português de Portugal que o pessoal trouxe. Contratações graúdas é o quê? É cara bom de bola. Não é jogador que, ai, não, vamos ver aqui o Jonathan Cafu, vamos ver aqui. Não. É de Fausto Vera pra lá. Entendeu? É contratação boa. Contratação que vai chegar, vai vestir a camisa e vai jogar. Cara que vai resolver. E aí a nossa diretoria tem que estar disposta a fazer essas contratações. Isso que está sendo colocado em pauta, tá? Isso está sendo colocado em pauta na negociação. Então, rapaziada, quero saber a avaliação de vocês sobre esses dois nomes. Lembrando, a gente conhece pouco sobre eles, tá? O Ricardo Carvalho, como eu trouxe, é um cara que não trabalhou em nenhum time, mas está sendo avaliado pela nossa diretoria. E temos o Bruno Lage, que é um treinador aí de 3, 4 anos de experiência, tá? Mas não tem nem 200 jogos na carreira. Tem um título, 2 títulos, né, com o Benfica, foi pro Wolverhampton, não fez uma boa temporada, mas é uma promessa também, tá? É uma promessa também. Quero saber a opinião de vocês, família. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!